Help Digital, a maior rede de TI do Brasil. Fala galera, no último vídeo nós vimos a respeito da ferramenta Max, onde foi uma introdução geral a respeito de um overview de como que funciona a ferramenta. Demos o exemplo da pirâmide, que ela funciona de cima para baixo, e vimos também como que adicionar um agente. O agente ele é o item mais importante da ferramenta. Por quê? Porque é ele que faz a comunicação do desktop, do dispositivo, com o servidor em nuvem. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o agente. Então nós temos aqui aquela máquina que foi instalada no último vídeo. E essa máquina ela já está com o agente instalado. Aí você percebe que o status dela aqui está verde, onde significa que ela está online. Então existem duas formas de você se conectar ao agente. A primeira, você clicando nesse ícone Connect to Device. Quando você clica nesse ícone, ele vai abrir uma janela para você, que é o agente de administração. Ou seja, nesse vídeo você tem toda... Vamos lá. Então nesse agente você tem todas as ferramentas que você precisa para administrar o dispositivo. Então ele vai te mostrar informações sobre o dispositivo, o perfil que ele está funcionando, e já vai te dar aqui do lado esquerdo uma tela de como que é a área de trabalho do cliente naquele momento. Então ele vai estar mostrando para você o que o usuário está fazendo naquele momento. Desse lado direito você tem o nome do dispositivo, a qual perfil pertence, o domínio, IP, o tipo da arquitetura, no caso que a gente está usando aquela máquina virtual, sistema operacional e assim por diante. E aqui quantidade de memória. Então assim, daqui você consegue fazer qualquer função no dispositivo. Eu vou te mostrar uma função bem simples, que é você acessar o dispositivo remotamente através de um aplicativo chamado Splashtop. Esse aplicativo ele já faz parte da ferramenta do Max, ou seja, quando o cliente contrata o Max, ele não precisa adquirir nenhum outro tipo de ferramenta para acesso remoto. O próprio dispositivo Splashtop, o software Splashtop, ele serve como acesso remoto. E ele tem um desempenho muito bom. Por quê? Porque ele fecha um túnel, como se fosse uma VPN entre os dois dispositivos para fazer essa comunicação. Tá? Então você vê que você tem total acesso à máquina em questões de segundo. Vamos voltar lá na tela principal. Outras ferramentas que você tem e que você pode explorar nesse acesso são ferramentas do dia a dia, onde você pode fazer executar uma tarefa na máquina sem que você precise interferir na ação com o usuário. Ou seja, o usuário pode continuar trabalhando e você pode executar a tarefa. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o prompt de comando. Quando a gente abre o prompt de comando, você está executando o prompt do cliente, a versão final, e ele não está sabendo. Então você pode executar alguns comandos, por exemplo, ipconfig, ou resetar algum serviço, excluir algum diretório, e aí vai depender da habilidade de cada um com a ferramenta em si. Outra ferramenta que nós temos, ele é um overview do desempenho da máquina, ou seja, com essa ferramenta aqui, que é um monitorizar recursos com exemplo de CPU, memória, você vai ver o que está acontecendo em tempo real na máquina. Então, desempenho da CPU, da memória, do disco e da rede. E aqui logo abaixo você vai ter os processos estão rodando tanto na memória quanto no processamento. E aqui você pode até terminar um processo. Clica aqui, finaliza um processo. Ou seja, você está executando uma tarefa sem que o usuário necessite de alguma ação sua. Você também tem o gestor de serviços, que aqui você pode iniciar, parar o serviço, um serviço muito útil, de repente, normalmente a gente usa bastante em manutenção, que é resetar o spooler de impressão da máquina. Então, se a máquina, por aqui você consegue dar um iniciar o serviço, reiniciar, parar e assim por diante.
Vamos ver outro recurso aqui. Aqui você pode mexer com os registros, editar os registros da máquina. Então você tem acesso ao registro do dispositivo, tá? Então assim, essa é uma forma de você trabalhar na máquina do cliente sem que você pare o seu serviço, ganhando com isso uma maior customização e um melhor desempenho no trabalho do usuário final. E você não incomoda o cliente. Então, às vezes, você precisa executar uma tarefa, não precisa nem ligar para o cliente. É lógico que você vai ter um controle de chamadas, trabalhar em cima de algum relatório, mas você não precisa interferir no dia a dia do usuário, a não ser que você precise acessar remoto. Se isso for necessário, aí você faz a interrupção do serviço. Caso não, você não precisa fazer esse tipo de interrupção. Você pode tirar um print. De repente você acessou um cliente e você viu que esse cliente ele estava fazendo alguma coisa indevida. Ou você pode criar uma rotina de auditoria, selecionar 10 telas por dia, fazer um print para saber o que está acontecendo. Você vem nessa opção aqui, fazer um ecrã, e ele tira um print da tela na hora. Aí você simplesmente pode salvar isso aqui e fazer algum tipo de relatório. Então é isso aí, pessoal. Então nós vamos falar um pouquinho de cada ferramenta. E esse aqui hoje nós falamos do agente em si. O agente, como ele fica na visão de quem está fazendo a manutenção, tá? Agora eu vou mostrar para vocês mais um recurso aqui embaixo, que é para você procurar os dispositivos. Ou seja, você tem mais que um cliente e você tem, por essa ferramenta você acessa todos os clientes que você tem. Então aqui nós temos a franquia demo, que só temos esse na demonstração, e abaixo delas você vai ver que tem os dispositivos que são instalados nessa franquia demo. Aqui quando você conecta um dispositivo, ele vem para essa parte aqui de cima, ó, dispositivos ligados. Eu vou tirar ele daqui, vou fazer a busca de novo, e aí você pode, por exemplo, dar dois cliques que ele já vai se conectar aqui mesmo por essa por essa aba de dispositivos ligados. Ou seja, você que vai fazer a manutenção, você é o franqueado que vai fazer a manutenção, a primeira tarefa do dia é ligar esse agente. Porque esse é seu agente de manutenção. Através dele você vai ter acesso a todos os dispositivos que são os clientes de vocês. Ou você, ou a pessoa que presta suporte, enfim. São todos os seus clientes estarão somente num lugar. Muito mais fácil de trabalhar e executar as tarefas. Aí nós vamos voltar agora para a tela do cliente para a gente ver o agente do lado do cliente, como que ele é. Então agora eu estou aqui ó, no desktop cliente e para o cliente ele aparece o agente da mesma forma, só que com uma diferença. Ele não tem acesso àquele painel que vocês estavam visualizando agora há pouco, e ele tem dois itens aqui que são diferentes. Os tasks, que são ferramentas que você pode deixar pré-configurado para o cliente ele mesmo executar, por exemplo, fazer uma limpeza da lixeira. E você tem outros itens que você pode deixar aqui, desde desinstalação de software, limpar o spooler de impressão, ou até mesmo aqui a opção de abrir ticket. Para que serve a opção de abrir ticket? Para o cliente abrir chamado através da ferramenta do agente dele. Então, com a opção de abrir ticket, ele pode simplesmente selecionar, colocar um título para o ticket, que aí o chamado já estará aberto. Ou seja, o cliente mesmo vai adicionar um chamado. Para onde que vai esse chamado? Esse chamado ele vai cair na central dentro de suporte. E aí você tem a identificação da máquina, quando foi criado e a severidade do chamado. E aí você pode simplesmente editar o chamado
e fechar a chamada. Tá ok? Então, executa uma ação sobre chamada e fecha. Se você for ver em todos os tickets aqui, ele vai aparecer como chamado fechado. Tá ok, pessoal? Então, assim, essa é a ferramenta de execução do agente. Então, lembrando, o agente ele pode ser instalado por rede, por software, ou você mandar um link para o cliente por e-mail, ele vai baixar o agente, ou por aquele discovery de rede que nós vimos no outro vídeo. Com isso, a gente fecha essa primeira parte. Localização do agente, instalação e como que funciona o agente. Quais são as funções que você consegue realizar com o agente, do lado da equipe de suporte ou do lado do cliente. Na sequência teremos mais vídeos. Obrigado, pessoal.